Que maravilha é poder estar diante desse texto. 2 Reis, capítulo 7. Louvado seja Deus. É um texto onde Deus vai liberar uma palavra para um povo que estava faminto, um povo que estava, louvado seja Deus, sofrendo arduamente ali. A palavra de Deus nos relata dizendo que os sírios vieram e cercaram Samaria, e isso se prolongou ao ponto que uma cabeça de jumento estava sendo vendido por um preço astronômico, ao ponto que as pessoas estavam praticando canibalismo ali dentro daquele lugar. Uma mãe oferecendo seu filho para ser cozido, para que eles viessem então se alimentar. Olha a situação que se encontrava aquele lugar. E quando a gente olha para esse texto, se nós formos olhar, meus irmãos, para a situação que a humanidade se encontra, ou melhor, desde o momento da queda do homem, porque o problema da humanidade é fome, mas não fome de pão e nem sede de água, fome da palavra de Deus. Quando o homem cai, quando acontece a queda do homem lá no Éden, houve-se então agora um vazio dentro do homem, um vazio do tamanho de Deus, um vazio que só Deus pode preencher. E é por isso que Jesus Cristo é o pão da vida. É por isso que em todo momento na palavra de Deus você vai ouvir coisas a respeito do pão da vida, do maná que desceu do céu. Então houve-se esse vazio dentro do homem, e é por isso que o homem vive numa busca incessante de algo bom. O homem vive em uma busca incessante de uma boa notícia, de algo que possa surpreender ele. É porque ele está em busca em todo momento de algo que possa preencher esse vazio. E é por isso que a gente fica em busca toda hora de algo que possa nos trazer uma esperança, algo que possa trazer uma alegria. E é por isso que em todo momento o homem está em busca de algo bom. O homem anda faminto. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, 10, salvo engano, vai dizer que Deus colocou o desejo da eternidade no coração do homem. Por isso que o homem, ele anseia, o homem deseja algo bom todo momento. O homem deseja a eternidade. O próprio Deus colocou esse desejo no coração do homem, no interior do homem. E então o homem agora fica a vida inteira em busca de algo bom. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá a partir do momento da queda, Deus vai dizer para o homem assim: olha, a partir de hoje, de agora, o homem vai comer com o seu próprio suor. A partir desse momento, o homem vai viver em fadiga todos os dias para sobreviver. O homem não foi criado para isso, mas a partir da queda do homem, o próprio Deus disse que esse homem então agora viveria em fadiga todos os dias para sobreviver. Há um vazio dentro do homem. O homem lá fora, o homem ímpio, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele vive em fadiga todos os dias. Há um vazio dentro dele. E é por isso que quando nós olhamos para a humanidade, porque a fome, ela traz caos. Uma pessoa faminta, ela é capaz de qualquer coisa, é verdade ou não é? Uma nação, quando a inflação dela está oscilando, mas está indo,
As coisas vão indo, mesmo com a inflação oscilando. Mas deixa faltar o pão dentro dessa nação para você ver o que acontece. Quando começar a faltar o pão dentro de uma nação, as pessoas começam a saquear os comércios, as pessoas começam a saquear as casas uns dos outros, as pessoas começam a entrar em conflito, brigando uns com os outros por causa do pão. A fome traz caos, caos total. E aí, quando nós levamos por espiritual, nós vamos entender por que o mundo vive em caos. Por que o homem é capaz de matar uns aos outros? Por que existe guerra? Por que as pessoas atiram uns nos outros? Matam a facadas? Por que há um caos no mundo inteiro? Simplesmente por causa de uma coisa. Por causa que o homem, a humanidade, é uma humanidade faminta. E uma humanidade faminta é capaz de qualquer coisa, em busca de algo bom todos os dias. Eu estou introduzindo essa palavra dessa forma para você entender o que estava acontecendo dentro de Samaria. Sabe por quê? Porque para uma mãe pegar um filho e oferecer para ser morto, cozinhar aquela criança e comer, irmãos, só pode que realmente o caos estava alastrado ali naquele lugar. Uma mãe jamais faria uma coisa dessa, jamais. As mulheres estavam negociando seus filhos, imagina isso. Quem já leu esse texto? E aí daqui a pouco o rei ali daquele lugar vai estar supervisionando ali os muros, supervisionando ali a cidade, e essas mulheres vão estar brigando, e daqui a pouco essa mulher grita pelo rei, e aí ela grita e o rei, muito indignado, olha para ela e vai dizer: sou eu Deus, estou eu no lugar de Deus para resolver o seu problema, porque a fome do homem só Deus pode resolver, a fome da humanidade inteira só Deus, e eu estou falando de fome espiritual, está entendendo? Só Deus. Por quê? Porque esse vazio só Deus pode preencher. Quando o homem caiu, quando aconteceu a queda do homem, a palavra de Deus nos relata dizendo que o homem foi desinstituído da glória de Deus, a glória dele que preenchia todo o homem, a glória dele que preenchia esse vazio, louvado seja Deus, aleluia, a glória dele, louvado seja Deus, que nos completava ao ponto de sermos imagem à sua semelhança, mas na queda o homem perdeu essa imagem e semelhança de Deus. O rei vai dizer: estou eu na posição de Deus para resolver o seu problema, mas assim mesmo ele resolve ouvir aquela mulher, e aquela mulher então vai dizer assim: rei, é o seguinte, eu fiz um acordo com a minha amiga de nós matarmos o nosso filho hoje e amanhã matar o dela. Eu matei o meu, nós cozinhamos ele e comemos. Hoje é o dia de nós comermos o filho dela, e ela escondeu o filho dela. Nesse exato momento o rei rasga suas vestes e com indignação ele fala que Deus viesse castigar ele com todo rigor, se ele não pegasse a cabeça do profeta em suas mãos ainda naquele dia. E esse rei sai em direção ao profeta, e quando chega lá diante do profeta, o profeta vai profetizar na vida daquele lugar, daquela nação, daquele povo. E a profecia que aquele profeta entregou para aquele povo foi esta que nós acabamos de ler.
Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha quanto 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço do rei estava apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta vai falar ao chefe do exército: você vai ver com seus olhos, no entanto você não vai participar dessa providência. Irmãos, quando nós olhamos para a profecia desse profeta de Deus ali para aquele povo, nós olhamos aqui para a providência de Deus, que Deus providenciou para toda a humanidade antes mesmo da fundação do mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça de fome, não pereça, mas tenha uma vida eterna. É Deus dizendo assim: antes mesmo da fundação do mundo, eu já tinha preparado o cordeiro. Antes mesmo da fundação do mundo, eu já tinha preparado a providência para saciar a fome da humanidade inteira. Antes mesmo da fundação do mundo. Mas aí, presta atenção aqui na palavra para você não perder. Mas aí quando o profeta profetiza, um homem vai dizer assim: olha, ainda que as comportas do céu se abrissem, ainda que Deus abrisse uma comporta no céu, seria impossível isso acontecer aqui dentro desse lugar. Porque tem pessoas que olham o caos que a humanidade vive, tem pessoas que olham a situação que o mundo está e acham que está tudo perdido, acham que não tem mais solução, acham que está tudo perdido. Mas engano dessa pessoa, nada está perdido, só precisamos ter fé na providência que Deus já providenciou para a humanidade inteira. Só precisamos ter fé, porque a providência já foi liberada. O profeta vai dizer para aquele homem: olha, você vai ver com os seus olhos, no entanto você não vai participar da providência. Por quê? Porque você duvidou da providência. O homem lá fora, as pessoas incrédulas, céticas, elas não creem, ela acha que está tudo perdido. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, sabemos que nada está perdido. Para nós que somos salvos em Cristo, nós sabemos, louvado seja Deus, que há uma saída. Para nós que somos salvos em Cristo Jesus, sabemos, igreja do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo desceu aqui nessa terra, cumpriu o seu ministério, foi cravejado naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e nele nós temos vida e vida com abundância, e ele é a providência liberada por Deus para a humanidade inteira. E eu vou caminhar um pouquinho mais para mim aplicar essa palavra aqui nos vossos corações e orar por todos. Porque a palavra de Deus vai dizer que depois dessa palavra liberada, havia 4 leprosos à porta daquela cidade. A porta por quê? Porque por ser leprosos estavam exclusos. E esses homens vão olhar um para o outro e dizer assim: se ficarmos aqui morremos, se entrarmos dentro da cidade também vamos morrer, eles não nos aceitam lá e lá também não tem comida. Então vamos no arraial dos Assírios, porque se eles nos receberem, ou se nós vamos lá, vamos tentar alguma coisa. E eles vão em direção àquele lugar.
E quando eles vão indo em direção àquele lugar, aleluias, glória a Jesus, Deus já havia deixado tudo preparado. Por quê? Porque a providência já tinha sido liberada, o milagre já tinha sido liberado. E daqui a pouco esses homens chegam ali naquele arraial. Aqueles homens já tinham sido afugentados, porque enquanto aqueles homens, 4 leprosos, estão caminhando em direção àquele lugar, Deus faz com que um barulho de um grande exército viesse chegar dentro daquele arraial. E eu imagino aqueles homens andando, e cada passo que eles davam era um estrondo, como se um soldado, como se um exército inteiro estivesse indo em direção àquele acampamento. E esses homens estão atemorizados ali naquele acampamento dos assírios. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo que eles começam a correr mais do que depressa e abandonam aquele lugar. Aqueles 4 leprosos chegam ali, saqueiam aquele lugar, pega a prata, pega o ouro, come, entra dentro de uma tenda, vê aquela quantidade enorme de comida, se alimentam, e daqui a pouco um olha para o outro e diz assim: epa, nós estamos agindo errado. Nós estamos agindo errado. O nosso povo está morrendo de fome. Nós temos aqui abundância de pão e nós estamos sendo egoístas. Nós precisamos ir anunciar. Por quê? Porque hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas notícias. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra o Evangelho de Cristo para a salvação da humanidade inteira liberado? Isso te lembra? Hoje é dia de boas novas. Vamos anunciar para os nossos irmãos que há uma saída, há uma providência liberada, nada está perdido. Nós precisamos anunciar esse Evangelho, igreja. Nós precisamos levar essa palavra. Nós precisamos levar esse pão para essa humanidade faminta. Essa palavra, esse pão vivo, aleluias, que desceu do céu, é a providência para a salvação do mundo inteiro, da humanidade inteira. Essa palavra é a palavra liberada para a humanidade inteira, para a salvação de todos os homens. E esses homens então agora voltam para dentro de Samaria. Chegam lá na porta daquela cidade. Lembra que eles não poderiam entrar? Eles vão anunciar aos sentinelas que estavam ali de guarda. Os sentinelas vão fazer chegar essa boa notícia dentro do palácio. Quando a boa notícia chega dentro do palácio, outra dúvida: o rei não acredita. O rei acha que é uma cilada que foram armados para eles, pensando assim: não, isso aí está errado, está muito fácil. Daqui a pouco a gente vai caminhar em direção a esse arraial, esse acampamento, e esses homens estão escondidos e eles vão pegar nós estamos fracos, vai ser fácil para eles. Porque para os céticos, para aquelas pessoas que não creem, é difícil, não tem jeito, não tem solução. Para o mundo lá fora, para a pessoa que não crê, está tudo perdido. E acha que é difícil demais, mas não é difícil demais não. Só precisa o homem lá fora ouvir as boas novas e crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Só precisa você que está aqui nessa tarde, louvado seja Deus, que quem sabe ainda anda incrédulo, cético, crê que o nosso Senhor Jesus Cristo pode suprir todas as suas necessidades, e você entregar a sua vida para eles, e encontrará descanso para a vossa alma. Irmãos, eu quero começar a aplicar essa palavra aqui no coração de algumas pessoas que estão aqui, pessoas específicas. Esses 4 leprosos estavam ali à mercê, a qualquer hora eles poderiam morrer. Imagina 4 leprosos em tempo de fome, de escassez.
Uma pessoa enferma, quando ela não tem um alimento suficiente, logo ela padece, logo ela se vai. Esses leprosos, se não bastasse a lepra que estava no corpo, agora eles estão ali diante de uma fome alastrada. E aí eles decidem fazer alguma coisa. Aleluias. Eu digo, meus irmãos, que, aleluias, a pregação do Evangelho é dois leprosos, um conduzindo o outro. Vamos lá. Vamos encontrar alguma coisa que traz refrigério para nós. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa tarde que Deus colocou no meu coração para entregar para a sua vida. Deus está esperando só você se mover. Deus está esperando só você sair desse lugar de acomodismo. Deus só está esperando você pensar assim: se eu ficar aqui parado, as coisas só vai se arruinar a cada dia. Se eu ficar aqui imóvel, as coisas só vai piorar a cada dia. Eu preciso me mover, aleluias. Me mover como? Se mover por fé, caminhar por fé, crendo que a providência está bem aqui, bem ali, crendo que o milagre já foi liberado para mim, para você e para a humanidade inteira. Deus colocou uma palavra no meu coração para entregar para algumas pessoas específicas aqui nessa tarde, dizendo assim: olha, a providência já está diante de você, a porta já está diante de você, o milagre já está diante de você. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Deus entregou algo específico para me entregar para algumas pessoas específicas aqui nesse lugar, dizendo: continue andando, marchando e caminhando por fé. Se mova, não fica imóvel, não faz alguma coisa, toma uma decisão hoje. Por quê? Porque a providência, a palavra já foi liberada para a sua vida. Aleluia. Se você crê na glória, se você crê na aleluia, pode glorificar e exaltar ao Rei da Glória. Eu disse para você que eu iria aplicar essa palavra no seu coração. Eu disse que eu ia liberar uma palavra para a sua vida. Se eu fosse você, eu glorificava com mais alegria. Se eu fosse você, eu exaltava com mais alegria. Se eu fosse você, eu dava glória. Por quê? Porque quando eu pedi para você dar palmas e glorificar a Deus no início, eu disse: se você crê que hoje é o dia da sua vitória, então glorifica com mais alegria. Exalta o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. A providência já está diante de você, a porta já está diante de você, o milagre já está diante de você. Não fica imóvel, caminhe onde vai, creia na providência de Deus. Oh, aleluia ao Cordeiro de Deus. Não seja como esse capitão do exército que olhou e disse: ainda que abrisse uma janela no céu. Não, você vai dizer assim: ó, a janela do céu já foi aberta, o milagre já foi liberado. E eu tomo posse aqui nessa tarde. O milagre já foi liberado e o nome do Pai será glorificado na minha vida. Irmão, tem uma passagem na Bíblia Sagrada que, salvo engano, se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, que vai falar a respeito da mulher cananeia. A mulher cananeia está com a sua filha endemoniada dentro da sua casa, e ela sai em direção a Jesus, gritando, clamando, e não há nada, não há palavra liberada, não há nada, e um silêncio total da parte de Jesus e os seus discípulos. Até que daqui a pouco os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, está ficando feio, a mulher está gritando atrás de nós o tempo todo, socorre ela, faz alguma coisa ou libera ela. E Jesus vai dizer assim: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas na hora que Jesus fala isso, a mulher se prostra e clama por socorro. A humanidade está clamando por socorro. A humanidade está clamando por socorro. Ela clama por socorro. E naquela hora Jesus vai falar algo que eu fiquei procurando por muitos anos. Por que é que Jesus falou aquilo? Que Jesus vai olhar e dizer assim: não é bom pegar o pão da mesa dos seus senhores e deitar os cachorrinhos. E eu fiquei perguntando por muitos anos: o que pão tem a ver com essa conversa? Que pão tem a ver com esse diálogo? Por que Jesus trouxe pão para essa conversa? Mas afinal ele mesmo disse que ele é o pão vivo que desceu do, e que quem comer dele terá vida eterna. E aí até que eu fui entendendo por que Jesus trouxe pão para essa conversa. Porque primeiro que Jesus havia falado: não vim para saciar a fome de vocês agora, eu vim para saciar a fome do povo de Israel, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda não é a hora de vocês, mas vai chegar uma hora que a fome de vocês também serão saciada. E por que eu estou trazendo essa palavra para essa meditação nessa tarde? O que foi que aquela mulher estava clamando? O porquê é que ela estava indo até Jesus? Porque a filha dela estava endemoniada. E quer que eu te diga aqui uma coisa para você entender essa palavra de uma vez por todas? A fome que também havia dentro daquela mulher fez com que uma filha dela viesse estar endemoniada dentro da sua própria casa. E sabe lá mais o que aquela mulher estava vivendo? Eu não sei qual é a sua fome aqui hoje. Porque como eu já falei aqui nessa palavra, a humanidade é uma humanidade faminta. E uma humanidade faminta vive em caos. Depois que o homem caiu, depois da queda do homem, aí então veio as enfermidades, veio a morte, veio a dor, veio a fadiga, veio tantas outras coisas mais. O inimigo achou brecha para entrar dentro de uma pessoa e se apossar dela. Depois da queda do homem, depois que esse vazio, aí então a fome dentro da casa daquela mulher, na vida da família dela, fez com que a filha dela estivesse ali então agora possessa, e sabe lá mais o que aquela família estava vivendo. Porque uma família faminta vive todas essas mazelas que o pecado trouxe para a terra, todas essas mazelas que acompanhou a queda do homem. Quando o homem peca, o homem não foi feito para viver essas coisas terríveis que o mundo vive, que o homem vive, não. Isso vem depois da queda do homem. E aí então agora o inimigo encontra brecha para se apossar das pessoas, e as pessoas andar por aí possessas por demônios. Essa mulher vai até Jesus, e Jesus disse assim: ainda não é a sua hora. Porque o dia que chegar a sua hora, esse demônio vai ter que ir embora. Porque o vazio que há dentro de você será preenchido de uma vez por todas. Eu não sei qual é a sua fome aqui. Eu não sei, louvado seja Deus, o que esse vazio causou na sua vida até hoje. Talvez você está aqui, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, como aquela mulher cananeia que chegou até Jesus Cristo gritando, clamando por socorro. E quem sabe você está atravessando um momento tão difícil, buscando novidade para cá, para lá e para cá, buscando algo que possa saciar essa fome, esse desejo incessante de coisas boas. Quem sabe você está sofrendo algo e você chegou aqui clamando por socorro dentro de você, e Deus está falando com você aqui nessa tarde. A palavra já foi liberada, as comportas do céu se abriu, se mova, o milagre está diante de você. Quem está entendendo a palavra que está sendo pregada aqui nessa tarde? O profeta vai chegar para aquele povo e dizer: olha, é assim e assim que vai acontecer. Aconteceu ou não aconteceu? A medida de farinha chegou ou não chegou naquele lugar? O capitão estava ali na porta daquela cidade, porque, aleluia, o rei havia colocado ele ali
ali para guardar aquele lugar enquanto o povo ia buscar a providência. No entanto, quando eles estão vindo, aleluias, com alegria no coração, quando eles estão vindo ali com aquela providência, alegres, felizes, correndo para socorrer os seus irmãos, a carreira foi tão grande que aquele soldado que estava na porta daquela cidade foi atropelado. E ali mesmo ele ficou, ali mesmo ele morreu. Ele viu com seus olhos, mas não tomou posse da providência, porque duvidou. Tem pessoas aqui nessa tarde que, assim como já foi pregado, o milagre já está diante de você, a porta já está diante de você. Como é que você vai abrir essa porta? Pela fé, crendo que o milagre já aconteceu, crendo que a providência já chegou na sua vida, crendo que Deus já liberou uma palavra para você, profetizou para você, dizendo: a providência do Pai já foi liberada. É esse vazio que há dentro do homem, a solução, a saída é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Precisamos crer mais nesse nosso Senhor Jesus Cristo. Para me concluir essa mensagem, no livro de Romanos vai dizer, meus irmãos, que se Deus entregou o que Ele tinha de melhor nos céus, se Ele entregou o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho, por nós, o que é mais que Ele não pode fazer por nós? Se Ele já entregou o seu Filho, louvado seja Deus, glória a Jesus, sem reservas, entregou o que Ele tinha de melhor, pelo teu grande amor que amou a humanidade, o que é mais que Ele não pode fazer por nós? Esse milagre que você busca, essa porta que você busca, esse mal que está assolando a sua casa, que você clama para Deus repreender de uma vez por todas, isso é coisa pequena para Deus. Para aquele que enviou seu Filho, isso é coisa pequena para Deus. Uma providência descer na sua vida hoje, o que é isso para Deus? Ele ir lá e tocar no coração daquele homem lá mal, que não quer, aleluias, glória a Jesus, te prevalecer em nada, que não quer que essa porta se abra para você por nada. O que é Ele para amolecer o coração? Se Ele amoleceu o coração de Faraó quando Ele quis, endureceu quando Ele quis, a providência já foi liberada para a sua vida. Toma posse dessa palavra nessa tarde. Toma posse do que foi liberado para a sua vida aqui nessa tarde, e faça como foi falado dentro dessa pregação. Se mova, não fica imóvel, bata naquela porta de novo. Louvado seja Deus, aleluia. Vai lá naquele lugar de novo, que quando você foi Ele disse não. Vai lá naquela pessoa de novo, que quando você falou com ela, a palavra foi negativa. Vai lá, louvado seja Deus. Pega esse projeto, pega esse sonho, apresenta na mão de Deus de novo. Pega esse projeto, coloca debaixo dos seus joelhos de novo, faz alguma coisa, se move, porque a providência de Deus já foi liberada para a sua vida. Quem crê, glorifique e exalta o Rei da Glória. Se mova, faz alguma coisa, não fica imóvel não, aleluia, glória a Deus. Será que eu vou te fazer lembrar novamente o que esses 4 leprosos fizeram? Eles disseram: se entramos dentro da cidade, eles não vão nos aceitar, se ficarmos aqui, vamos morrer também. Então o que vamos fazer? Vamos nos mover, vamos fazer alguma coisa. Se eles nos aceitarem no acampamento dele, comida vai ter lá dentro. Então vamos sair desse lugar, não vamos ficar imóvel, vamos nos mover. Ei, para me terminar de uma vez por todas, é bem verdade que às vezes precisamos do estar de Deus para a gente se mover. E a gente fica ali, oh Deus, ficamos ali até a hora que nós sentimos a graça de Deus na nossa vida, e a gente sente que é hora de se mover. A gente sente que é hora de avançar de novo. A gente sente que é hora de pegar aquele projeto e clamar por ele de novo. A gente sente que é hora de ir naquele lugar de novo, aonde a gente chegou e a palavra foi negativa. Por que é que eu estou falando isso para terminar essa palavra? A graça, a providência de Deus já foi liberada nessa tarde, e Deus está dizendo: volte a se
movimentar. A providência de Deus já chegou, a graça já foi liberada. Toma posse dessa palavra e glorifica